Uma honra tê-lo aqui ao nosso lado. Ministro, bom dia. Bom dia, um abraço, muito obrigado pelo convite. Ministro, vou passar agora para o Paulo Briguet, lá em Londrina, que ele tem uma perguntinha para o senhor também. Vai lá, Briguet, meu amigo. Ministro, o senhor nos últimos anos se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem até uma certa, eu diria que até uma certa relação de amizade, né? O senhor teve contatos com ele e tudo mais. Como o senhor vê as acusações que são feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito desse processo? Porque existe uma tentativa de relacionar atitudes que o presidente Bolsonaro teria tido em 2022 com o 8 de janeiro. Tenta-se fazer essa narrativa, né, de vincular, por exemplo, discussão de artigos constitucionais, que é uma coisa absolutamente lícita, né, com o 8 de janeiro, com o que aconteceu em 8 de janeiro. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua visão sobre as acusações feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu amigo, um abraço aí à nossa querida cidade de Londrina. Nos meus tempos de estudante, eu visitei muito como presidente da UNE, quando o reitor era o professor Oscar Alves, que vinha a ser, na época, acho que genro do ex-governador Ney Braga. Era um reitor muito duro. Chegou uma vez até a fechar o DCE, quando nós fazíamos os nossos movimentos por aí. Mas eu tenho saudade de Londrina. Eu tenho uma relação muito próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde os nossos tempos de movimento, de Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Nós nos elegemos na eleição de 1990, e fomos, quando chegamos na Câmara, para essa comissão, que tratava de defesa nacional e de relações exteriores. Viajamos muitas vezes, para a Amazônia, por conta da nossa atividade na comissão. E havia uma relação muito boa sobre essa convivência. Claro que havia diferenças, divergências, isso era natural, e divergências que não impedia que muitas vezes tivéssemos opiniões comuns sobre o mesmo fenômeno, como aconteceu lá, a tentativa de golpe na Venezuela, ou a eleição do Chaves, que tanto o Bolsonaro quanto eu elogiamos a eleição, achando que aquilo seria uma coisa boa para a Venezuela. O Bolsonaro achava porque o Chaves era militar, e eu achava porque o Chaves era de esquerda. Então tivemos opiniões comuns, inclusive, sobre esse mesmo fenômeno. E de lá para cá tivemos sempre uma relação cordial, uma relação de respeito. Convivemos na comissão durante muito tempo, divergimos muitas vezes, mas o deputado Bolsonaro defendeu, na época, o meu nome para o Ministério da Defesa no primeiro governo do presidente Lula. Foi lá à Granja do Torto, eu acho, onde o Lula despachava, para tentar uma audiência e dizer que apoiava o meu nome para o Ministério da Defesa, isso em 2003, no começo do governo do presidente Lula. Então sempre tive uma relação respeitosa e de apreço. O que há nessa questão da política hoje, o que eu creio, o que eu interpreto, o que eu acho, tá certo? Na política, às vezes, a gente trabalha muito mais com a intuição do que com as certezas materiais. Eu acho que é uma tentativa de retirá-lo da eleição de 2026, é o que eu acho. E há, inclusive, uma pressão para que ele se retire antes do processo ser iniciado. É como se ele tivesse que ser excluído já, inclusive com pressões para que ele anuncie que não é mais candidato, que indica um sucessor, sob promessa de que será anistiado. Eu dei a minha opinião para ele, eu digo, você não foi nem julgado. O presidente Lula saiu da prisão com várias condenações, recuperou seus direitos políticos, foi candidato e ganhou a eleição. Você tem uma condenação eleitoral, da justiça eleitoral. Você não tem nenhuma condenação penal. O processo eleitoral nem começou. Como é que você já vai anunciar que não é mais candidato? Mas há uma certa pressão de setores, não apenas do judiciário, de setores econômicos e políticos, para que ele anuncie uma espécie de renúncia ou de retirada do processo eleitoral. Eu digo, olha, se você fizer isso, o que vai restar é apenas um réu na mão do Supremo, na expectativa de que alguém amanhã possa prometer um indulto, uma anistia. Eu digo, eu acho isso errado. E além do mais, o seguinte, é um eleitor importante nesse mundo da oposição e vai renunciar para apoiar quem? Tá certo? A oposição tem vários representantes, aí no Paraná tem o governador do Paraná, tem o governador de Goiás, tem o governador de Minas, tem o governador de São Paulo, outros falam na própria ex-primeira-dama, outro no filho do próprio Bolsonaro, e sei lá em quantos outros nomes. Então eu digo, olha, o objetivo, me parece, que é retirar o Bolsonaro desse processo eleitoral. Eu opinei que ele não deveria aceitar. E me parece que o caminho é usar o 8 de janeiro, transformar aquela Bernarda, isso é uma expressão do século XIX, da época do Império, ou da própria independência. Bernarda era uma forma de se caracterizar uma bagunça, uma baderna. De se transformar uma baderna numa tentativa de golpe. E tentativa de golpe
condenada como tal, tiraria o ex-presidente da disputa eleitoral. É assim que eu vejo.